Bom, a endometriose é uma condição inflamatória caracterizada pela presença do tecido funcional semelhante ao endométrio fora da cavidade uterina. O endométrio é uma mucosa que reveste essa parede interna do útero, sensível a alterações do ciclo menstrual e onde o óvulo, depois de fecundado, se implanta. Caso não haja essa fecundação, boa parte do endométrio é liberado durante a menstruação e o que sobra volta a crescer posteriormente, e esse processo se repete a cada ciclo. No caso da endometriose, células endometriais se implantam em diferentes locais e sítios do corpo, principalmente na região pélvica e na cavidade abdominal. O tecido anormal mais comum inclui glândulas e o estroma endometrial, que a gente consegue ver nessa imagem ao lado essa situação. Acredita-se que 6 a 10% das mulheres em idades reprodutivas, 50% a 60% na adolescência e adultas com dores pélvicas e até 50% de mulheres com infertilidade sejam afetadas por essa doença. Contudo, em seus estágios iniciais ou em mulheres inférteis, assintomáticas ou oligossintomáticas, pode ser subdiagnosticado. O quadro clínico das pacientes com endometriose é bastante variável. No entanto, cerca de 3 a 22% das pacientes são assintomáticas, mas a maioria apresenta sintomas muito característicos, como a dismenorreia, que nada mais é do que cólicas menstruais geralmente severas, dispareunia, que é a dor durante ou depois das relações sexuais. As pacientes também podem apresentar dor pélvica crônica devido ao sangramento intrapélvico e a aderências periuterinas. As pacientes também geralmente apresentam disúria, que é a dor ao urinar, e disquesia, que é a dificuldade para evacuar, e também podem gerar um quadro de infertilidade. Além dos sintomas físicos, 2 estudos realizados no Brasil demonstraram o impacto psicológico da endometriose na vida das mulheres. Esses estudos relatam que a frequência da depressão variou de 86,5% até 92% e a ansiedade também esteve presente em 87,5% das pacientes acometidas por essa patologia. A endometriose é uma daquelas condições que realmente testam a perícia dos profissionais de saúde. Os sintomas podem variar amplamente e se sobrepor a outras condições, o que torna o diagnóstico uma verdadeira busca por evidências em um campo que muitas vezes é nebuloso. Um dos principais desafios é que os sintomas de endometriose podem ser confundidos com de outras doenças e com ginecológicas ou gastrointestinais. Isso pode levar a atraso do diagnóstico, permitindo que a condição progrida e cause ainda mais desconforto. Outro grande desafio é os implantes de endometriose que muitas vezes não aparecem em exames de imagem de rotina, como a ultrassonografia convencional. Isso significa que o diagnóstico muitas vezes requer métodos mais específicos, como a ultrassonografia transvaginal ou a ressonância magnética pélvica. Diante desses desafios, a necessidade de métodos de diagnóstico precisos é evidente. Profissionais de saúde precisam utilizar ferramentas que possam detectar pequenas lesões e oferecer um panorama detalhado da extensão do problema. Considerando esses desafios que tornam a endometriose uma doença de difícil diagnóstico, os exames de imagem auxiliam no diagnóstico diferencial, permitindo também a identificação da gravidade e a extensão das lesões. A videolaparoscopia diagnóstica é considerada padrão ouro no diagnóstico da endometriose. Ultrassonografia transvaginal e ressonância nuclear magnética são considerados os melhores métodos utilizados, principalmente em endometriomas ou endometriose infiltrante profunda. Agora, vamos aprofundar em cada um desses assuntos, analisando seus detalhes, compreendendo como eles são realizados e como nos permitem detectar a presença de lesões endometrióticas. Começaremos explorando a ultrassonografia transvaginal. Ela é um exame simples, onde o médico vai introduzir uma sonda envolta por um preservativo com gel lubrificante na vagina da paciente e, por meio desse instrumento, ele vai captar as imagens do aparelho reprodutor feminino. É um bom método, pois tem menor custo, maior facilidade de acesso e vai possibilitar a identificação de endometriomas, aderências pélvicas e acometimento por endometriose profunda, além de ser pouco invasivo. O ultrassom transvaginal possui excelente sensibilidade e especificidade também no diagnóstico de endometrioma de ovário, principalmente se as lesões forem acima de 2 centímetros. É um método de escolha para a pesquisa de endometriose e estadiamento pré-operatório da endometriose profunda.
Na maioria dos casos, devendo ser realizado por profissionais treinados e vai ter um preparo intestinal simples antes desse exame, no qual vai se incluir o laxante via oral na véspera e enema 1 ou 2 horas antes do exame. Esse método de preparo intestinal, ele visa a melhoria da acurácia do exame, proporcionando uma melhor visualização do reto sigmoide, dos anexos e da região retrocervical, aumentando a sensibilidade do método para o diagnóstico dos focos de endometriose profunda. O exame apresenta sensibilidade de 98% para a identificação de endometriose, acometendo o reto sigmoide, e 95% para a endometriose profunda na região retrocervical, com especificidade de até 100% e 98% para essas duas localizações, respectivamente. Agora que entendemos o relevante papel da ultrassonografia no diagnóstico da endometriose, abordaremos os achados ultrassonográficos. A aparência típica de um endometrioma é de um cisto unilocular homogêneo com ecos de baixa amplitude e transmissão acústica posterior. A textura de vidro fosco do conteúdo cístico é bastante característica, o que torna 90% dos endometriomas facilmente identificáveis. Para exemplificar os achados mencionados e aliar teoria à prática, vamos explorar a figura ao lado de duas imagens de um endometrioma do ovário esquerdo. Notamos a textura típica de vidro fosco do conteúdo cístico com uma parede levemente irregular. Irregularidades e espessamentos da parede cística podem apontar a possibilidade de malignidade e necessita de um olhar atento. Alguns endometriomas benignos também possuem componentes sólidos, geralmente ecogênicos, em sua porção interna. Porém, normalmente não apresentam fluxo sanguíneo observável, mas apenas sangue coagulado. Ao examinar um endometrioma com o Doppler colorido, não é observado nenhum fluxo no cisto, apenas em sua parede. Ao exemplo, temos a imagem ao lado de um paciente com endometriose extensa, onde é possível ver um endometrioma típico com a parede espessa e irregular, porém sem fluxo colorido demonstrado. Importante destacar que em pacientes grávidas, o endometrioma pode se tornar decidualizado e, como podemos visualizar na imagem ao lado, apresentar nodulações sólidas internas com fluxo sanguíneo. Nesse caso, após a cirurgia, foi confirmado que essa massa se tratava de um endometrioma decidualizado. Lembrando que os endometriomas decidualizados são indistinguíveis de tumores de baixa malignidade, ou mesmo de cânceres ovarianos típicos à ultrassonografia. Antes de finalizarmos os apontamentos acerca do exame de ultrassonografia transvaginal como método para diagnóstico de endometriose, é importante destacar que pacientes com implantes endometriais, pélvicos e profundos da parede intestinal normalmente apresentam-se com muita dor durante o exame transvaginal e outros órgãos pélvicos tendem a estar aderidos uns aos outros. É importante tentar movimentar o útero com a sonda transvaginal para verificar se ele desliza pela parede anterior do reto sigmoide e pelos ovários. Caso esses órgãos estejam aderidos a uma paciente com dor, então é provável a presença da endometriose. A ressonância magnética, como sabemos, possui grande capacidade de diferenciar tecidos e aborda aspectos anatômicos e funcionais. Assim sendo, seus achados são bem mais específicos que o da ultrassonografia, o que vai permitir a gente identificar casos de endometriose profunda. O exame ele é geralmente realizado quando a paciente se encontra no seu período menstrual e a bexiga deve estar cheia. Durante o preparo para o exame, utiliza-se de antiespasmódico venoso, como a dipirona e o butilbrometo de escopolamina. E em seguida, introduz gel aquoso vaginal, 50 ml, e retal, 100 ml. As sequências utilizadas vão ser pesadas em T1 no plano axial, T1 com supressão de gordura no plano axial também, no plano sagital e sequências pesadas em T2 nos planos sagital, coronal e axial. Visando a compreensão de como a endometriose se manifesta nas imagens de ressonância, vamos direcionar nossa atenção para a sequência nas próximas imagens. Observem que a imagem ao lado, ponderada em T1, ela vai mostrar uma massa ovariana bilateral, ovoide e hiperintensa, vão ser as setas amarelas. Dada a hiperintensidade em T1, essas lesões podem conter gordura ou material sanguíneo. Notem a intensidade de sinal intermediário e homogêneo do útero, que está representado pela seta branca. Já nessa imagem ao lado, com ponderações em T1 e supressão de gordura em axial, vemos massas ovarianas bilaterais, pelas setas brancas,
e mantendo a hipertensidade mesmo com a supressão de gordura. A hiperintensidade em T1 ela vai ser indicativa de material sanguíneo relacionado aos endometriomas do ovário. Aqui vemos nas imagens de ressonância magnética ponderadas em T2, no plano axial e no plano coronal, demonstrando um espessamento regular do ligamento útero-sacro direito, que são representados pelas setas, o que não foi visualizado à ultrassonografia transvaginal. Achados de lesões sólidas profundas acometendo o fundo do saco posterior são possíveis de serem visualizados, como podemos perceber nas imagens ao lado. São imagens axiais pesadas em T2, na figura A, em T1 com supressão de gordura na figura B e em T1 na figura D, mostrando o processo aderencial no fundo de saco posterior confirmado por laparoscopia, mostrado na figura C. A ressonância magnética mostra ovários deslocados posteromedialmente, sem plano de clivagem definido com a serose uterina e reto sigmoidiana, causando obliteração do fundo de saco posterior, indicativo do processo aderencial, mostrado pelas setas longas, e presença de pequenos endometriomas na porção profunda de ambos os ovários, mostrado pela seta curta. As imagens pesadas em T2 nos planos sagital, na figura A, coronal, figura B, e pesadas em T1 com supressão de gordura no plano axial, na figura C, evidenciam endometriose ureteral. A ressonância magnética mostra lesão nodular hipointensa nas sequências pesadas em T2, com limites mal definidos, mostrado pelas setas curtas, com foco de sangramento, mostrado pelas pontas da seta, localizado na pelve à esquerda. O diagnóstico definitivo de endometriose é feito com a visualização ou biópsia da lesão endometriótica. Por isso, a laparoscopia, também chamada de videolaparoscopia, é considerada padrão ouro para o diagnóstico ou sua confirmação. Vale destacar que nem sempre as lesões de endometriose superficial podem ser visualizadas nos exames de imagem mencionados anteriormente, mas podem ser vistas por meio da laparoscopia. A laparoscopia é um procedimento cirúrgico menos invasivo do que a laparotomia, permitindo, em geral, recuperação mais rápida e pós-operatório menos doloroso. Por meio de pequenas incisões e instrumental específico, obtém-se a visualização em tempo real do interior do abdômen ou pelve da paciente. O método permite não apenas visualizar os focos de endometriose, como também realizar sua ressecção ou cauterização nas diversas áreas da pelve, proporcionando melhora dos sintomas. Vamos ver algumas imagens retiradas de videolaparoscopia relativas à endometriose. Vemos aqui um endometrioma aberto com seu aspecto interno de líquido escuro característico. Nesta outra imagem, observamos endometriose localizada no ligamento útero-sacro esquerdo, enquanto que, nesta imagem, vemos uma lesão escura de endometriose superficial no peritônio pélvico. E por último, neste último exemplo, observaremos uma lesão de endometriose superficial e vesicular, formando aderência entre a bexiga e a parede anterior do útero. E aí, pessoal, chegamos ao final do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho até aqui. Se você quiser ver mais vídeos como esse, entra no nosso canal e se inscreve. E além disso, não esquece de seguir lá no @radiologia acadêmica. Até a próxima!